Eu queria chamar a tua atenção, né? Maquiavel. Age bem aquele que aumenta a própria potência. Utilitaristas. Age bem aquele que alegra o maior número. Kant dirá, não basta alegrar o maior número. É preciso todos. É preciso o envolvimento de todos. Kant já tinha percebido que o massacre das minorias não pode ser a solução. E, portanto, Kant cria o imperativo categórico. Haja de tal maneira que a tua conduta se converta em lei universal. Haja de tal maneira a pretender que a tua ação se transforme em lei universal. Você agirá bem se você estiver convencido que o que você está fazendo deva ser imitado por todos que viverem a situação em que você se encontra. Imperativo categórico. Não é uma tabela, não matarás, não estuprarás, não roubarás, não é. Esse erro Kant não comete mais. Kant só dá um procedimento para você pensar. Você agirá bem se o que você fizer puder ser feito por qualquer um. Perceba a evolução da filosofia moral moderna. E quando eu digo evolução, eu não quero dizer para melhor. Então eu vou dizer, perceba a modificação das diversas escolas. Primeiro, Maquiavel. A boa conduta é quando você se dá bem, pragmatismo. Utilitarismo. A boa conduta é quando a maioria se dá bem. Intencionalismo kantiano. A boa conduta é quando todo mundo pode fazer o que você está fazendo. É preciso todos. Se a moral não compreender todos, ela não presta para nada. Naturalmente, Kant também não tinha razão. Afinal de contas, Kant tinha uma obsessão que era com a mentira. E ele dizia, não mentir é um imperativo categórico. E por quê? Porque se eu mentir, eu teria que pretender que a mentira virasse lei universal. E a mentira não pode ser lei universal. Sabe por quê? Porque se a mentira for lei universal, ela desaparece como mentira. Para que a mentira seja eficaz, é preciso que todos acreditem que você esteja dizendo a verdade. Kant dá um exemplo, e eu dou outro. Eu peço dinheiro emprestado para você, e você me pergunta se eu vou devolver. E eu minto. E digo que não vou, e digo que vou devolver. Aí você me empresta. Perceba que você só me emprestou. Isto é, a mentira só foi eficaz porque você supunha que eu estava dizendo a verdade. É porque a lei universal é a verdade. Suponha que a lei universal seja a mentira. Você me pergunta, você vai me devolver? Eu digo, vou. E você diz, eu acho que você está mentindo. E aí, a mentira se torna ineficaz. Portanto, você percebe que a mentira é uma conduta que só funciona porque sabemos que as pessoas presumem que estamos dizendo a verdade. Portanto, a mentira não pode ser lei universal. Por isso, mentir é condenável categoricamente. Sem exceção. Você é um pai judeu, Segunda Guerra Mundial, e você esconde seu filho no porão de sua casa. Perseguido pela Gestapo. A Gestapo chega e pergunta por Jacob Rosenbaum. E você, Isaac Rosenbaum, vai ler Kant. E lá Kant diz, mentir é condenável categoricamente. E aí você procura as exceções. E aí você descobre que a palavra categórico é categórica, exatamente porque ela não comporta exceções. E o que se espera é que você leve o oficial da Gestapo até o porão. Não deve estar certo. Não deve estar certo. No século XX, e aqui eu termino a aula de hoje, surge a última resposta. É a atual. Os americanos chamam de contratualismo moral. E os franceses de ética nas relações.
a ambição de uma moral universal, parece que perdemos definitivamente. A última tentativa, a mais ambiciosa, a mais agressiva, a mais complexa, foi a de Kant, na obra Crítica da Razão Prática, de 1788. A pretensão era tamanha que Kant termina o livro dizendo: e aqui está resolvido o problema da moral. Não estava.